de fato a editar o HTML, eu dividi em 2 aulas. Nessa primeira a gente vai fazer cabeçalho, as etiquetas, a organização do livro em colunas, menu de navegação, e aí na aula seguinte é que a gente vai fazer os arquivos index, o content e o toc, porque senão ficaria muita coisa numa aula só, né. Eu uso o programa Visual Studio Code. Eu sei que tem outros melhores, eu até comecei a aprender quando eu fiz o primeiro curso usando outro programa, só que ele só funcionava no Macintosh. E tinha outros programas que só funcionavam no Windows. Aqui em casa eu tenho o Macintosh e tenho o Windows, então para mim funciona bem o VS Code, que ele funciona nos dois, né? Eu não preciso ficar me habituando a programas diferentes. Eu também queria indicar o curso que eu fiz para começar a aprender, que é o Booknando, porque tem muita coisa boa na internet ensinando a fazer as marcações de HTML, CSS e agora também de scripts, mas o Booknando é especialista em livros, né? Então tem questões que são específicas para quem edita livros e aí você precisa encontrar respostas assim mais técnicas, né? Inclusive o canal deles do Booknando no YouTube tem coisas boas, tem umas lives boas sobre acessibilidade, porque é um conteúdo bem voltado para livro. Eu vou me furtar aqui a ficar dando aulas de HTML, porque o que eu sei é muito pouco. E ainda hoje, a cada produção, eu tenho que buscar aprender coisas novas, mesmo às vezes com muita pressa. Mas o que é importante destacar é que o que o HTML faz é marcar, dar uma, um sentido, né, para cada um dos textos que estão apresentados em tela. Quando a gente lê um livro e tem um texto em negrito e tem um texto maior numa posição no alto da página, a gente já entende que que o texto em negrito é um texto de destaque, que aquele texto no alto da página maior, às vezes até com caixa alta, é um título. Se tem um outro texto que entra entre parágrafos, também sem pontuação final, mais curto, às vezes com um corpo menor do que esse texto de cima, a gente entende que é um subtítulo. Então, mesmo um texto verbal sem nenhuma figura, a tipografia, as formas que são atribuídas aos textos nos indicam a função deles ali. A gente consegue saber o que um texto que está em bullets, né, que está com dividido em itens, a gente atribui a isso um sentido. Quando o texto vai ser lido, eu não estou nem falando ainda de atender as pessoas com deficiência visual, mas quando um texto vai ser lido, você já perde tudo isso, né? Só de o texto ser lido, só de você não ter o registro escrito, você já perde essas condições. Se você já leu em voz alta, você sabe disso, né? Você lê em voz alta um título, se você não fizer uma pausa ao final dele, se você lê direto, as pessoas sequer vão se dar conta de que aquilo era um título. Então, às vezes, por exemplo, a gente está lendo um texto e chega no final e a gente fala, e a fonte? E não está escrito isso, mas a gente quer dar um sentido, a gente quer explicar que o texto a seguir já não é mais o poema, o conto, o romance, o que seja, mas aquilo já é um outro tipo de texto. Na web, então, a gente usa essas marcações para atribuir esses sentidos. E essas marcações são feitas com etiquetas e são feitas com atributos dentro dessas etiquetas, porque algumas dessas etiquetas pedem que você informe mais alguma coisa. É isso basicamente que é editar um livro em HTML. O InDesign faz bastante coisa pra gente nessas marcações. Eu acho até na minha cabeça que podia fazer mais, eles podiam acrescentar lá naquela lista de marcações de atributos outros itens, tá? Mas esses são os que eles já fazem. Quando na primeira aula de conversão,
eu mostrei para vocês, né? A gente clica com o botão direito em cada estilo que está lá no InDesign e tem uma opção que é exportação de marcação. E aí você pode fazer escolhas ali, né? Então, por exemplo, no itálico a gente colocou escolha EM, no bold a gente colocou escolha strong, enfim. Os H1, H6, que são os títulos, né? A hierarquia de títulos a gente pôde escolher. Mas fora isso, fora os títulos, né? H1, H6, o InDesign faz mais coisas, né? Eu esqueci aqui de colocar o EM e o Strong, deveria ter colocado, né? Porque também são funções que o InDesign executa bem para a gente. Mas enfim, eles fazem H1, H6, que são os títulos, o parágrafo P, o P é uma marcação importante no HTML. Se você está com as imagens lá dentro do InDesign, ele, quando exporta, ele acrescenta lá no HTML a etiqueta IMG, que é a etiqueta ligada às imagens. Então, no caso que a gente usa o original de texto, abre no InDesign e não insere nenhuma imagem, aí, obviamente, ele não vai poder gerar essa etiqueta IMG, né? O HTML gera as etiquetas UL e OL. UL e OL são etiquetas de listas. UL é quando a lista não é ordenada, aí ele usa um bullet. E OL quando a lista é ordenada, que aí usa um numeral, né? Ele faz isso bem, mas aqui na edição eu acrescentei UL e OL, porque ele faz isso bem quando é bullet e numerado. No caso, por exemplo, do projeto gráfico que a gente está usando, tem uma lista que é feita com uma seta. Aí ele não reconhece e não faz essa marcação boa para a gente. E também, no caso do manual do professor, quando você tem que inserir respostas nessa lista, é um pepino danado. Pelo menos para mim, que sei pouco, sempre me traz muita dificuldade. Porque você tem que inserir as respostas ali no meio, só que as respostas não são um item da lista, né? Então, quando chegar lá, a gente vai ver isso. Aí tem, voltando aqui para a lista do InDesign, né? Eles também fazem bem a exportação da tabela. Só que aí precisa ter aquele cuidado que eu tenho tido, né? De sempre observar se as tabelas estão efetivamente com os estilos aplicados, né? Se você aplicou bem o estilo, ele gera já bem certinha a sua tabela. O que a gente faz na edição, né? Que o InDesign não faz pra gente. A etiqueta de figura, que é o figure, eles não fazem, ele faz o IMG, mas não faz o figure. Essa etiqueta, ela junta o IMG e o Fig Caption, que, sei lá, funciona como uma legenda. Mas varia, tá? Porque às vezes para mapas eu prefiro colocar no Fig Caption o título do mapa e deixar a fonte de fora, porque essa etiqueta só aceita isso, só aceita um Fig Caption e um IMG. Eu testei tentar usar 2 Fig Captions, não consegui. E aí essa é uma etiqueta que vai aparecer muitas vezes no Didáticos, né? Porque a gente usa muita figura. Aí tem o block quote, que é de textos de terceiro, as citações, né? Isso também é uma coisa que o InDesign podia fazer pra gente, né? Mas não faz. A gente tem que ir lá encontrar os estilos, né, que são classes aqui no HTML. A gente tem que encontrar as classes que são de textos de terceiros e aplicar a etiqueta. Aí já falei, né, das listas, que alguns casos não funcionam. O aside é quando eu uso bastante no manual do professor, naquelas orientações do professor. Essa é uma etiqueta que indica que, sim, que tem algum conteúdo ali fora da história, que deveria estar ali ao lado, à parte, sabe? Não necessariamente visualmente precisa ficar ao lado, mas o leitor precisa informar que aquilo não é parte da história, sabe? E as orientações do professor, essas do manual em U, elas fazem isso, né? Porque no impresso elas ficam ali do lado
você lê se quiser, mas no livro digital não tem como você ler se quiser, né? Se você está ouvindo, o leitor vai ler tudo. Então, essa etiqueta informa, né? Ajuda a informar que esse texto é como se fosse, olha, vamos ali ver isso e voltamos para a história principal, sabe? Aí a gente tem a etiqueta A, que é a dos links, mas eu não sei se bem se é dos links, porque recentemente eu tive que colocar uns arquivos para o professor baixar, foi numa produção do 24 para professor. Tinha sequências didáticas, aí tinha um monte de coisa que era para usar em sala de aula. Mapas mudos, quadriculados. E eu pensei, puxa, como é que o professor vai tirar aqui do livro didático, do livro digital, e para imprimir, né, para levar para a sala de aula? Aí eu resolvi colocar esses arquivos para o professor baixar. Ele clicar e baixar. E para minha surpresa, usava a mesma etiqueta dos links, né? Que é a A. Links é quando você, por exemplo, lá no sumário está escrito, sei lá, capítulo 1, e você quer clicar ali em cima e já abrir o capítulo 1. Isso que estou chamando de link, tá? Não é link para fora, porque para fora, para a internet, a gente não pode colocar, né? Mas seria aí também, eu imagino. Seria com essa etiqueta também. Aí tem a etiqueta de áudio, de vídeo, que também o InDesign não faz, ou pelo menos eu nunca vi fazer, mas pode ser que o InDesign tenha lá, porque a gente pode inserir vídeos e elementos multimídias no InDesign, eu nunca testei. Mas, enfim, eu tenho colocado sempre na edição, né? E tem uma coisa que para mim dá muito trabalho, eu tenho até revisto os projetos gráficos por causa disso, que são os saltos na hierarquia de títulos. A gente vai ver na aula de validação que o validador avisa como erro se, por exemplo, você pula do H1 para o H3, se você pula do H3 para H5, se você volta do, sei lá, H4 para H2. Eles consideram um salto isso. Só que em didáticos, isso é bem difícil, né, de coordenar. Porque você pode pensar, mas por que pulou do 2 para o 4? Pulou porque você queria aquele formato, né, aquela forma daquele título, né? Então, no impresso, às vezes, valem regras que não são muito lógicas. Se você, por exemplo, colocou um box e esse título do box tem um nível H3, por exemplo. Por que você colocou H3? Porque o H3 do miolo é parecido com aquele e corresponde. Aí os dois são H3. Só que esse box pode aparecer depois de um H1. Aí vai pular do H1 para o H3. E aí já deu erro, né? Então essa é uma verificação também que a gente tem que fazer na edição. Embora eu tenha agora eu tenha aproveitado para rever na etapa do projeto gráfico como é que vão ficar esses títulos para já tentar evitar, né, que na fase da edição a gente tem que fazer alguma coisa. Aí, como é que eu sigo as etapas da edição? Eu tenho seguido assim, acertar o cabeçalho, porque tem informações do edital que tem que estar lá no cabeçalho, corrigir as etiquetas, né, verificar essas etiquetas todas, fazer as colunas. Então, se há necessidade, eu tenho feito cada vez menos colunas, tá? No início eu fazia muita coluna. Hoje em dia eu não tenho muito mexido com coluna, não. Só quando é mesmo muito necessário, assim. A figura entra pequena, é um selo, é uma coisa assim, aí eu uso as colunas. O menu de navegação, porque a pessoa que está lendo, né, ela precisa poder, ao final da página ali daquela parte que ela está lendo, poder decidir, né, para onde que ela vai. Eu tenho colocado o menu só no final e começo a achar que não é uma opção muito boa. Talvez um menu na entrada, no começo, alguma setinha do lado. Eu não sei fazer essas coisas sofisticadas, mas quando eu estou navegando pela internet, eu fico de olho, né, nas boas soluções. E tem umas soluções muito boas, assim, que é uma setinha que você tá lá no meio, você quer ir para o menu de navegação, você clica nela e já vai para o menu navegação, e aí você escolhe se quer voltar para o inicial, ou então aquela barrinha que fica em cima, né, que é bem legal, mas eu tenho a sensação de que essas barrinhas, essas coisas,
são scripts, e como eu já disse, eu não sei nada ainda de scripts. Então eu fiquei com a solução mais tosca, assim, né? Que é sumário seguinte, sumário seguinte, sumário seguinte, é isso que eu sei fazer. E por fim eu faço os arquivos, eu faço o index no final, né? Que é o sumário com os links, porque não adianta eu montar o sumário se eu não tenho as partes do livro ainda para fazer os links, acho que é meio um trabalho meio esquisito. Depois eu monto o content e o toque, que são os outros arquivos exigidos pelo PNLD. Deixa eu voltar aqui para a página essa daqui das etiquetas, porque provavelmente eu vou esquecer de alguma e vou precisar dessa ajuda. Então aqui no Visual Studio Code, eu abri a pasta, deixa eu fechar as pastas aqui. Eu abri, eu deixei todas as pastas dentro de uma grande pasta, né? Deixa eu mostrar aqui no... Então aqui está o livro digital, a pasta do livro digital, e aqui estão todas as pastas. Isso ajuda muito, tá? Na organização do trabalho, para o trabalho ficar mais fluido. Aqui eu sempre deixo uma pasta de exemplos e boto exemplos da produção anterior que eu achei que ficou boa, porque eu vou ter muita dúvida no meio do caminho, tem muita coisa que já está pronta, eu vou só copiar, então eu sempre deixo aqui, e essa pasta vai crescendo, porque à medida em que eu preciso de outros exemplos e que eu me lembro que eu já fiz, eu copio aqui. Então, essa pasta aqui é que eu abro no Visual Studio Code, porque aí todas essas outras já estão aqui dentro, isso me ajuda, né, na organização do trabalho. Eu vou começar, a gente já falou sobre isso, eu vou começar pelo manual do professor descaracterizado, tá? Então, eu vou começar aqui. O meu computador faz isso, gente, de duplicar arquivo, fica parecendo que é um arquivo de backup, sei lá, eu não sei o que ele faz, mas ele faz isso o tempo todo. Então, esse é o arquivo que o InDesign gerou, tá? Eu vou fechar aqui para vocês verem. Então, o que ele tem? Ele já tem aqui enunciado, né, algumas coisas do HTML, e tem uma cabeça aqui, um cabeçalho. Aí ele tem o corpo, né? Ele faz essas coisas aqui, ó, de acrescentar IDs. Esse aqui, por exemplo, é o título do material, né? Se tivesse... Isso daqui é o que eu ficava dizendo para vocês, assim, não pode ter mais de uma caixa, só pode ter uma caixa. Como só tinha uma caixa, ele criou só um corpo. Se tivesse mais caixas, se tivesse caixas independentes lá no material, iam entrar aqui depois, né? Antes do fechamento do HTML, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, né? O que o InDesign faz para a gente melhorando o processo. Então, uma coisa boa é deixar uma única caixa, a não ser que você tenha intenção mesmo que entre aqui alguma outra caixa. Tá? Aí ele divide essa caixa, né? Ele faz uma div. Lá no edital do PNLD, eles dizem que a gente não deve usar divs indiscriminadamente, que a gente deve usar section, que é outra etiqueta. Né? Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que modificar aqui. Esse ID que ele criou é o estilo de caixa, eu não sei se é não, estilo de objeto lá do InDesign. Eu, como não dei nenhum nome, ele dá aí um nome genérico. E aí, aqui dentro, ele colocou os parágrafos, né, já acrescentados para gente. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu não estou vendo um título aqui. Ah, tem aqui os títulos, ó. Então, tem P e tem os Hs. Aí, olha o que aconteceu. Como eu fui acertando tudo, ele colocou aqui como... Ele acrescenta em cada parágrafo a língua, o atributo de língua. A gente não precisa disso, tá? Se tá tudo com a língua português brasileiro, então deu tudo certo. Ah, não tá tudo não, olha aqui. Tem português de Portugal. Eu limpei e ainda ficou sujeira, ó. Tem português... Ó, tem mais ainda, ó. Tem espanhol da Argentina, né? Então, e olha que eu tomei cuidado, e ainda assim entrou sujeira. Né?
O que a gente tem que limpar isso, tá? Porque o atributo de língua vem aqui em cima. Mas a gente vai começar pelo cabeçalho. Eu já tenho um cabeçalho aqui, né? Então eu nunca começo do zero, assim, completamente do zero. Eu já tenho esse cabeçalho do PNLD certinho. E já tenho o primeiro enquadramento aqui, que é a section, já com uma classe que vai dar uma ajudada ali no material, né? Então o material tá assim, ó, sem nenhuma, né, sem nenhuma formatação visual. E aí, quando eu mexer, né, nesse cabeçalho e informar qual que vai ser a folha CSS, vocês vão ver que ele já vai mudar. Quando entrar a formatação aqui da section geral, também ele já vai mudar bastante, tá bom? Então, eu vou copiar até aqui, ó, a section. Aí eu fecho assim, para eu ter controle do fechamento da etiqueta, porque eu abro a etiqueta e depois tenho que fechá-la, né? Então, isso me ajuda a ter controle aqui. Então, colei aqui. E aqui onde está div, eu vou fechar a section. Pronto. Isso daqui eu vou arrancar porque a gente não vai ter essa... Deixa eu ver se está certinho aqui. Certinho. Pronto. Aí eu tenho que ver, essa daqui é descaracterizado. Então, aqui no título, em vez de estar o nome da coleção, tá um nome genérico, título da coleção. Tá? Aqui no autor, tá só escrito autor, e não os nomes dos autores, né? Porque essa é a versão descaracterizada. Aqui na descrição, eu costumo fazer uma descrição genérica, que sirva para o caracterizado e para o descaracterizado. Eu sei que isso não favorece muito na internet, mas como esse material não vai circular, não é um material para gerar tráfego na internet, então acho que funciona bem. Então, nesse caso aqui é um manual do professor do componente preparo. E aí eu vou procurar aqui onde está o arquivo do CSS, né? Isso daqui é um link, é importante pensar isso, né? Esse é um link relativo, tá? Isso é importante no pacote HTML, porque eu estou fazendo um link que se refere a essa estrutura aqui. Por isso que ele começa com 2 pontos, né? Ou 1 ponto ou 2 pontos. Ele é relativo a essa estrutura. Então, se eu pegar essa pasta, copiar em qualquer outro lugar, se eu mudar o nome aqui da pasta, ainda assim esses links continuam valendo, porque eles são autorreferentes aqui a este pacote. Isso aqui me permite de depois colocar o código aqui do livro, gerar um zip, né? Comprimir esses arquivos e mandar para outro lugar. A pessoa que abrir em outro computador continua usando, pode usar esse material com esses links ainda valendo, né? Então, aqui, como a estrutura do PNLD não se repete, eu nem preciso começar desde o início, mas eu vou começar só para exemplificar, né? Então, 2 pontos, barra, aí, esse arquivo mp.html1 iniciais, então, vou mostrar aqui, ele está aqui dentro, tá? É esse arquivo. Quando eu dou 2 pontos, barra, ele volta para essa estrutura aqui. Se eu quisesse um arquivo que está aqui dentro, bastaria 1 ponto e barra. Mas como eu quero sair da pasta, eu coloco 2 pontos, barra. Por isso que ele já me apresenta aqui, quando eu coloco 2 pontos e barra, tá vendo? Ele já me apresenta a estrutura da pasta. Aí o que eu quero? Eu quero entrar na pasta recursos e estilos, né? Então eu vou escolhendo. O que tem aqui na pasta? Tem a folha do index e a folha geral do manual. Essa aqui eu quero. Vou salvar, então com aqui Ctrl S, Command S. E agora a gente vai aplicar aqui refresh e vai ver como é que o livro já vai se transformar. Olha, agora ele já aplicou, porque quando eu, aqui no cabeçalho, quando eu disse que este é o arquivo da folha CSS, né, ele já foi lá na folha CSS
Opa, peraí, cadê a folha CSS? Aqui, ele já foi aqui e encontrou essas classes todas lá na folha CSS e já aplicou o estilo nelas, tá? Então, aqui a gente já tem a folha CSS aplicada. Claro que vocês vão pensar assim, puxa, mas as figuras não estão aparecendo. Não, não estão aparecendo, porque eu ainda não coloquei os links das figuras, né? Então, elas ainda não estão presentes aqui. Eu já estou vendo problemas aqui, por exemplo, ó, o sobrescrito não funcionou aqui, tá? A gente já bate o olho e já começa a ver problemas, né? Mas vamos pouco a pouco. Aí, como é que eu faço, tá? Eu faço por etapas, por itens de etiquetas. Tem gente que vai fazendo por página, né? Então, vem aqui, primeira página, e faz tudo da primeira página, segunda página, faz tudo. Eu acho que fazendo assim, tem grandes chances de você esquecer alguma coisa. Então, eu faço. Se eu vou usar. Eu vou voltar aqui na lista. Se eu vou mexer com as figuras, eu vou mexer com todas as figuras. Se eu vou marcar o texto terceiro, eu vou marcar todos os textos terceiros. Se eu vou editar as listas, eu vou editar todas as listas, do arquivo do começo ao fim. Tá? Eu escolho essas etiquetas e vou mexendo. É claro que você vai olhando para o material, vai vendo problemas e vai arrumando, mas eu tento seguir na lista. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou arrumar aqui é essa língua. A língua já está mostrada aqui, ó, língua PTBR, então já não precisa. A não ser que tivesse algum texto em espanhol, em inglês, alguma coisa, aí tudo bem. Mas se não, não precisa. Como é que eu vou arrancar tudo isso de uma vez, né? Eu faço assim, aqui eu apertei o Command F, que é o de procurar, né? Que é um atalho de tudo quanto é programa. E aí, para você usar o substituir, isso aqui é procurar. Para você usar o substituir, basta abrir aqui a setinha do lado. Se eu não colocar nada aqui, ele vai substituir por nada. Então, as 55 ocorrências vão ser resolvidas de uma só vez, ó. Substituir tudo. Então, tudo que está escrito lang igual, e inclusive não só lang, mas começa com um espaço aqui, né? Lang igual aspa, pt, br, tudo isso vai ser substituído por nada. Pronto, ó, já sumiu, tá? Depois, aqui eu quero o português de Portugal. Aqui está aparecendo uma coisa que eu fiquei falando e eu agora tenho a chance de mostrar. Isso daqui, o spam, são todos os estilos de caractere que não são EM nem strong. Inclusive, quando a gente foi marcar o bold como strong e o itálico como EM, apareciam 3 opções, né? Spam, EM e strong. Então, tudo que veio de lá, por exemplo, de aplicação de estilo de caractere, que de alguma forma não era EM nem strong, ele lança como spam. Então a gente precisa retirar. Só que aí tem um problema, né? Porque se eu retirar aqui o spam, vai sobrar o fechamento da etiqueta dele. A estratégia que eu tenho usado é assim: eu limpo a língua, a informação sobre a língua primeiro. Vou limpar aqui. Eu vi que tem 13, tá vendo? E aí depois eu verifico quantos spams tem. Ó, tem 3 aqui. E tem só um aqui. Então, a gente ainda tem outros spams, 2 outros spams que ainda estão com alguma informação, tá? Porque pode ter um spam legítimo aqui, né? Essa é a questão. Mas vamos seguir e aí talvez apareça outra informação de língua. Ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui já apareceu um spam com a língua espanhol argentino. Vamos ver. Ó, são os 2 que faltavam. Então eu vou limpar esse daqui. Agora sim, tenho certeza que sobraram 3 spams assim desse formato fechados, que eles não servem para nada, estão só sujando, e desse lado 3. Então eu posso apagar os 2, tá? Sem medo, né? Se não batesse o número, eu ter que verificar se tinha algum spam legítimo aqui no meio das coisas. Eu acho que agora eu dei uma boa limpada, né? Limpou. Pronto. Esse símbolozinho assim que fica aparecendo é a tecla Tab lá do Word. Mas isso aqui vai ser substituído, né?
Aí eu vou começar com figure, tá? Todos as figuras entram em estilo ou figura coluna, ou figura logotipo, ou figura vinheta. E isso é super bom para me ajudar aqui nessa transformação, porque essa etiqueta aqui, que está com a classe figura ou figura logotipo, ela não é uma etiqueta de parágrafo comum. Então ela não é P, ela é o tal do figure. E aí, para modificar, né, para substituir esse P pelo figure, eu posso lançar mão do próprio substituir, encontrar e substituir. Eu copiei aqui, eu vou colar, e aí eu vou substituir isso daqui por figure. Eu tenho aqui no meu Visual Studio Code um programa que, ao mudar aqui a etiqueta de abertura, ele automaticamente aqui no final muda a etiqueta de fechamento. Ele às vezes falha, então tem que ficar de olho. Porque se eu mudar aqui, colocar aqui figure e continuar aqui sendo P, vai dar erro, tá? Então tem que baixar esse plugin, eu não lembro o nome do plugin, deixa eu ver se eu abrindo aqui, é uma extensão. Ah, ele está instalado, ele vai aparecer. Ah, aqui ó, Auto Close Tag e Auto Rename Tag. O Auto Close é assim, eu abri uma etiqueta, ele já fecha para mim, né, automaticamente. E se eu renomear, ele também muda para mim. São as duas extensões que eu baixei. Eu não sei se elas fazem a mesma coisa, tá? Eu usei um tutorial de YouTube que dizia para fazer assim e eu fiz assim. Talvez elas sejam tudo para a mesma coisa e eu não sei. Então é isso, eu vou trocar o P pelo figure e eu espero que o programa já faça as etiquetas de fechamento como figure. Se não funcionar, eu vou verificar. Se não funcionar, eu volto e tento de outra maneira, né? Então, agora aqui, ó, onde antes estava P, agora todos que têm figura como classe já estão etiquetados corretamente, tá? O que eu preciso verificar é se a etiqueta final de fechamento também está funcionando. Então, deixa eu dar uma olhadinha lá. Ó, funcionou. Figura, figura. Figura, está funcionando perfeito. Ok. Eu faria a mesma coisa nas legendas. Aqui eu acho que não tem nenhuma legenda. Então, não tem como... Deixa eu procurar aqui se tem legenda. Não, não tem nenhum resultado. Então, aqui não tem legenda, mas se tivesse legenda, eu já podia trocar o P pelo Fig Caption, né? E já ajudar nas legendas, mas ele não tem. Vocês podem estar se perguntando assim, aí muda alguma coisa lá na página? Não, não muda nada. Porque eu troquei o P pelo Figure para adequar a marcação que é relevante para quando esse conteúdo vai ser lido em voz alta, tá? Então, aqui não vai mudar nada, né? Aqui não vai ter alteração. Deixa eu pegar lá a lista. Então, Figure, Fig Caption, eu já posso fazer as imagens, né? Já posso colocar os links das imagens. Eu queria comparar aqui com vocês com... Esse é o arquivo que a gente fez direto do original de texto, né? Então, a gente não inseriu nenhuma imagem. Mas eu tenho aqui o arquivo que a gente fez do InDesign diagramado. Porque vocês podem pensar assim, ah, mas então é uma grande vantagem para o uso do InDesign diagramado, porque as imagens já estão lá dentro e ele já vai gerar a etiqueta IMG. É verdade. Esse texto alternativo ele já vai colocar como alt e tudo mais. É bem verdade. Mas também implica mudar o link da imagem. Eu vou mostrar por quê. Esse link, esse daqui é a etiqueta IMG já completa gerada pelo InDesign, né? Só que vejam o seguinte, esse link que está aqui não é o link das páginas da pasta de arquivos de acordo com o padrão do PNLD. Ele é o link da pasta de arquivos de acordo com o padrão do InDesign. Então, de todo jeito, você vai ter que marcar esse conteúdo, né? Dar um Command F aqui, que é de procurar,
e escrever aqui o link correto para ele modificar. Eu sei, dá muito menos trabalho, claro, dá muito menos trabalho, e isso precisa ser considerado na hora de você decidir entre uma das duas opções, né? O que vai te dar menos trabalho, mas de todo jeito vai ter algum trabalho, tá? Não vai sair automático, né? Você vai ter que trocar todos esses links, a parte aqui, não o nome da imagem, o nome da imagem já está certinho. Opa, peraí. O nome da imagem está certinho, mas a localização da pasta você vai ter que modificar, porque o link não é o link das pastas do pacote do PNLD, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui com a imagem, né? A gente vai usar a etiqueta correta. Nesse programa, eu não sei se todo programa é assim, porque eu conheço só 2, mas nesse, quando você digita o nome a etiqueta, sem colocar aquele colchete antes, né? Só o nome da etiqueta, ele já aparecem aqui as opções, e quando você clica, os atributos que são automáticos, ele já abre para você. Eu gosto muito disso, isso me ajuda muito. Então, na IMG, o que você tem que colocar de atributo aqui automático? Você tem que colocar a localização da imagem, tá? E você tem que colocar o texto alternativo. O texto alternativo já está logo aqui na frente, então o que eu vou fazer? Eu vou recortar isso daqui, que é o fechamento, né, do atributo. Ó, já está na mesma linha. Inclusive, é muito conveniente que no original de texto, eu falei isso na montagem do original, que o texto alternativo fique na mesma linha, no mesmo parágrafo da descrição da imagem, por conta disso aqui. Porque daí você recorta aqui e já pode juntar o texto alternativo no atributo alt. Aí aqui eu vou colar o que eu tirei de lá, né, que é o fechamento do atributo. E eu já tenho, ó, fechadinho o texto alt. Agora aqui eu vou colocar a imagem, né? Então, ponto, porque eu vou sair dessa pasta. Resources, Images e logotipo da coleção. Okay. Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas esse material é descaracterizado, né? Por que você está colocando o logotipo da coleção? Você tinha que tirar essas informações. Aí é gosto do freguês, tá? Eu faço, copio esse arquivo lá na pasta do caracterizado e depois eu tiro. Por quê? Porque depois eu vou ter que fazer o caracterizado, né? Então, assim, de algum jeito eu vou ter que fazer. Agora você pode escolher como é que você vai fazer. Eu faço tudo, duplico esse arquivo, colo lá na pasta do caracterizado, aí venho e retiro daqui. A outra opção seria retirar tudo daqui, fazer o descaracterizado, depois duplicar e aí acrescentar. A pergunta é, quando você for acrescentar, você guardou o arquivo original do InDesign, gerado pelo InDesign? Não, se você não guardou, você vai ter que pegar essas informações na mão, tudo de novo, copiar e colar aqui, né? Então eu acho isso mais fácil, mas aí é cada um com o seu método de trabalho. Para os outros, eu vou copiar essa primeira parte aqui até chegar aqui no texto alternativo, tá? Mas também, de novo, cada um com o seu método de trabalho. Eu acho assim mais fácil, eu copio isso daqui e simplesmente procuro a imagem que entra aqui, né? Que entra em cada uma das linhas. Aí eu peço ajuda sempre do procurar para ele encontrar para mim as outras figuras, né? Então, marquei aqui até figura, porque tem variações nessa classe, né? Tem figura logotipo, tem figura vinheta, e eu peço, são 8, tá vendo? E eu peço vou encontrando as próximas ocorrências com a ajuda da procura. Então aqui entra o logotipo da editora. Logo editora. Pronto. Só que aí eu tenho que ir lá no final e fechar, ó. E aí eu não vou usar copiar e colar, porque eu já estou com essa parte principal copiada e eu não quero perdê-la, tá? Então, vamos para a terceira. Logotipo da editora com site.
Ó, eu marco essa parte que é o nome, mais essa parte que tem a barra, clico na barra, aí ele abre a opção, né? Então agora é o logotipo com site. Vou até o final da linha para fechar aqui. Tudo que está em vermelho como estava ali é o programa já te sinalizando que algum erro está acontecendo, né? Opa, pera lá. Terceiro já foi. Quarto. Aqui é a vinheta de abertura. Vinheta abertura. Ó, aqui eu acho que eu cortei alguma coisa, né? Acho que eu cortei o i aqui na hora de colar. Aí o próximo é vinheta ícone quadrado. Ícone quadrado. Ícone quadrado, círculo e triângulo. Aqui é o ícone redondo. E por fim, o ícone pontinhos. Agora vamos dar uma olhada lá como é que esses materiais entraram, né? Olha, aqui entrou certinho, né? Aqui a gente tem problema, porque ele tinha que estar centralizado, né? Aqui entrou certinho. Aqui entrou certinho, ó. Tá com um tamanho bom, tá tudo certinho. Então, o que tá com problema aqui é o do... É esse daqui, o do logotipo da Boreal, né? Então, ele tá como figura logotipo. Aí, eu tenho que olhar o seguinte, tem outro com figura logotipo? Não. Figura vinheta, figura logotipo. Aqui na folha CSS, eu posso observar, deixa eu fechar aqui o exemplo para não... Eu vou procurar essa classe, né, que é a figura logotipo. E a figura logotipo, tá vendo? Tá com alinhamento do texto left, esquerda, né? Deixa eu ver se tem outras figuras aqui. Tem a figura vinheta que também tá como left e acabou. O que eu posso fazer? Eu posso mudar aqui o figura logotipo, né? Mudar o alinhamento de texto. A questão é que se tem outras ocorrências que vão usar o figura logotipo, que precisam que estejam à esquerda, elas também vão ser alteradas. Então você precisa ter certeza, né, de que a coisa vai dar certo. Como é que eu altero aqui, né? Eu costumo usar os automáticos do programa, tá? Até porque meu inglês é péssimo, né? Então eu venho aqui e clico nessa, como se fosse apagar esse material, esse texto, né? Eu coloco os dois pontos e aí ele já abre as opções que tem para esse elemento. E aqui eu vou escolher Center, tá? Vou salvar, vou abrir o coisa de novo, dar um refresh, ó, pronto, já colocou aqui centralizado, tá? Aqui eu já sei que precisa de coluna, né? Aqui precisa de coluna. Aliás, tem um problema nessas fichas, né? A ficha não está entrando o que é preparado para eles, a coleção. Não sei o que está acontecendo. Deixe-me verificar. Aqui está a ficha crédito. Ó, eles estão sem... É isso que está acontecendo. Eles estão sem... como chama? O estilo. Então, lá no InDesign, lembra que eu verifiquei, não verifiquei isso, né? A ficha catalográfica vem inteira
sem aplicação de estilos. Esse normal é aquele do Word que não tem, quando você não aplicou nenhum estilo da sua paleta de estilos, né? Então, por isso que veio, que não está aplicado, né? Por acaso, eu sei de cor esses estilos, essas classes, tá? Mas senão eu teria que olhar aqui no manual do professor, né? Quais são as classes de ficha, tá? Ficha cabeçalho, ficha CDD, CDU. Eu acho que eu sei todas de cor. Se eu não souber, eu vou consultar aqui. Deixa eu modificá-las. Veja que a gente verifica tanta coisa e ainda escapa, né? Ah, ele aparece aqui as opções que tem no coisa. Eu esqueci que ainda tem isso, que ajuda muito. Aqui, olha, aqui tem um erro. Quando tá assim em vermelho é porque aconteceu alguma coisa. No anterior, ó, tem um erro aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, aqui, ó, aconteceu que eu não fechei com as aspas, né? Ele vai avisando, a gente pode ir verificando. Então, ficha créditos. Aqui é ficha ISBN classificação. Ficha ISBN classificação. Aqui é ficha CDD CDU. Aqui é ficha índice bold. Aqui é ficha índice. Ficha índice. Ficha índice. E ficha índice. Agora vamos ver como é que ficou lá no material, agora com a aplicação de... Ah, agora aplicou. Só que a linha não tá aparecendo, né? Ah, tinha que ter uma linha aqui dividindo, mas aí pode ser um erro meu lá no CSS. Deixa eu ver. Ficha cabeçalho, ela tá sem a linha embaixo, né? Por isso que é bom ter sempre os exemplos à mão. Porque, opa, peraí, abri errado. Tem que abrir o exemplo, o CSS. Vou olhar aqui no CSS. Como eu estou usando mesmo, né? As fichas catalográficas que eu estou sempre usando mesmo, olha o que está faltando. Está faltando aqui, ó, a borda, né? Então eu vou copiá-la e vou colar aqui na ficha cabeçalho. Não sei porque eu comi bola aqui e veio sem. E na ficha CDD, CDU também tem uma linha embaixo. Eu nem me atrevi a ficar falando de CSS, porque eu basicamente uso o CSS que o InDesign gera. Inclusive, ele tem um monte dessas coisas aqui que nem devem ser necessárias, né? Mas como o InDesign gera, eu acabo usando o que tá posto lá, né? Deixa eu abrir e verificar se funcionou. Ó, agora funcionou. Agora entrou a linha. Tá com um probleminha aqui na linha, que ela tá com algum recuo aqui. Margem, text, eu não sei identificar agora. Eu acho que é isso daqui que está causando, mas vou deixar para olhar em outro momento, tá? Esse é um errinho menor. Então, vou voltar lá para o meu índice, né? Agora vem a etiqueta block quote, tá? Para achar, né, onde estão os textos de terceiros. Então, eu abro aqui a busca e coloco o nome da classe, né, que era o estilo que eu usava. Terceiros texto. Vê, não tem nenhum texto de terceiro, tá? Nem terceiros texto, nem terceiros fonte. Então, não tem que usar a etiqueta block quote. As listas, vamos ver se tem alguma lista, né? Vamos verificar se em algum momento ele... Não. Eu vou colocar o colchete antes, senão ele vai marcar todos os L's dentro de palavras, né? Não, não tem nenhuma lista. Perfeito. Aí, aside. Não,
acredito que não tenha nenhuma orientação para professor. Não tem. Aí os links, né? Aqui tem sumário, tá? Não tem remissão, mas tem sumário, né? Apesar de que o index traz o sumário, tem que repetir o sumário aqui. Da primeira vez que eu fiz, eu tirei e deixei só no index e aí apareceu como erro. Eles me mandaram uma diligência para eu retornar o sumário para cá. Então, aqui a gente tem que fazer, então, o link com as pastas do livro. Aí funciona assim. O que você tem aqui de arquivos, né? Por exemplo, reprodução do livro do estudante. Eu venho aqui, coloco A e ele já me abre aqui a etiqueta A. Aqui no href eu vou colocar o link para esse arquivo, tá? Porque isso aqui é um arquivo inteiro, né? Eu vou colocar um pontinho e barra, porque este arquivo MP-HTML1 inicial está na mesma pasta desse outro arquivo. Então, basta um pontinho, barra, e escolho aqui o arquivo, tá? Aí venho aqui com o fechamento, recorto o fechamento do link e coloco lá no final. E aí, tudo isso daqui que está entre o A que abre e o A que fecha, vai ser um link que você vai poder clicar e abrir a outra página. Vou lá para testar com vocês. Cadê o sumário? Ó, vou clicar, já aparece o pontinho. Não tá com aquela formatação de hiperlink, porque eu retirei aquilo, eu acho aquilo muito feio. Mas quando o mouse chega aqui, eu clico e pronto, ele abre o arquivo. Só que toda essa parte aqui, qualquer pão é feito de pão de queijo, de onde vem o pão de queijo, parará, parará, tudo isso daqui não é o arquivo, né, como um todo. São partes aqui do arquivo. Então, se eu quiser fazer um link para essas partes do arquivo, eu preciso ter um ID nessa parte do arquivo. Né? É isso que dá muito trabalho nos links. Então, fazer uma lista enorme no sumário pode ser bonito, mas ela vai dar muito trabalho. Por quê? Eu vou ter que abrir esse arquivo aqui, que é o MP-HTML2 reprodução, e cada vez que tiver este link aqui, né, que eu encontrar esse título, na verdade, eu vou ter que ir lá e colocar um ID para depois fazer o link aqui. Então, qualquer pão é pão de queijo, qualquer pão feito de queijo é um pão de queijo, de onde vem um pão de queijo. Eu costumo fazer assim, eu venho olhando se tudo isso está como H, tá? Se todos esses, eu já estou vendo erro aqui, por exemplo, esse título projeto está sem H. Se eu tivesse usado a etiqueta correta lá no InDesign, agora eu ia estar nadando bem, mas eu não fiz isso, né? Eu pulei essa parte. Então, eu estou vendo que tem títulos aqui que estão sem H. Ó, esse está com H, então o título P1 está com H, mas aquele lá está sem H. Então, eu vou colocar aqui H1. Porque aí eu faço assim, ó. Eu vou procurando os títulos, tá? Então, eu vejo aqui que aqui tem 7 títulos, né? Então, começando aqui do início do livro, já apareceu um H, eu venho aqui, logo depois da classe, e coloco ID. O ID é um atributo que você pode colocar em várias etiquetas, e eu vou colocar T1, que é título 1. Aí eu procuro o próximo e vou colocar T2. Procuro o próximo e vou colocar T3. Eu preciso ter muita certeza de que esses títulos estão todos com H, tá? Para fazer isso, né? Porque senão vai dar errado. Se algum estiver sem H, eu vou pular e aí vai dar muito errado o link. Por isso que é tão importante as etiquetas estarem todas corretas, né? T4, T5. Pronto, deixa eu confirmar. Aqui tem 1,
2, 3, 4, 5. Ah, tem o anexo também, que não deve estar com etiqueta, né? Que é o anexo aqui, página 15, ó. ID6. Então, agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o mesmo link aqui de cima, que é o mesmo arquivo, né? Em todos eles. Aí não pode esquecer de levar o fechamento lá para o final, senão não vai funcionar esse link, né? E tem uma coisa que é importante falar, o fechamento do A tem que vir antes do fechamento do P, tá? Porque tem uma hierarquia nessa linha, né? Aqui o P apareceu primeiro e depois apareceu o A. Então, na hora de fechar, o A fecha primeiro e depois fecha o P, tá? Sempre nessa hierarquia. Agora, o que eu vou fazer? Se eu deixar assim, deixa eu mostrar para vocês, que acho que mostrar ajuda a entender, né? Tudo isso daqui está com um link, só que quando eu linko, ó, abre o arquivo, não abre no título. E aí fica um link muito inútil, né? Então, para ele abrir no link, eu vou acrescentar aqui hashtag, que é o jogo da velha, e vou colocar o ID que eu fiz. Por isso que eu faço T1, T2, T3, T4, T5, que aí não preciso ficar copiando e colando de lugar nenhum, é simplesmente escrever. Vou simplesmente colocar hashtag T2, hashtag T3, hashtag T4, hashtag T5 e hashtag T6. Agora sim, vou abrir lá. Eu sei que o arquivo tá feio, porque ele tá sem ainda formatação, mas, ó, abri lá em cima. Ó, qualquer pão, ele já abre no qualquer pão. De onde vem o pão de queijo, ele já abre no de onde vem o pão de queijo. De onde vem o seu pão de queijo também. Vamos fazer um pão de queijo. Para ir além. Aí você pode pensar assim, ah, para ir além não abriu, é porque a página termina aqui embaixo, né? Aí ele não vai subir e deixar em branco lá embaixo, tá? E o anexo vai acontecer a mesma coisa, né? O anexo tá aqui, mas como tá em branco, ok? Então, eu teria que fazer a mesma coisa para o manual do professor, mas não vou perder tempo. É o mesmo processo, né? Acho que se já expliquei esse, o outro faria do mesmo jeito. Aí vem o aside, aí vem áudio e vídeo, não tem nenhum, e vamos ver os saltos na hierarquia. Isso é relevante de olhar, né? Então, vou olhar aqui onde é que ele começa, né? 1. A 1 é porque ele colocou o HTML e o head também, tá? Mas a gente não vai desconsiderar isso. Aqui começa com H2. Isso certamente vai dar um puxão de orelha na gente lá na validação. Que ele vai dizer, ah, o primeiro título do arquivo é H2 e não H1, então a gente já vai colocar H1 aqui. E o outro é H2, ok. Aí pode ficar H1 e H2. Por fim, pronto, terminamos essa parte. Os que não apareceram, eu vou fazer no segundo, então, agora, tá? Então, não apareceu nada de lista, não apareceu nada de bloco de terceiro, nem aside. Então, no segundo, eu não vou fazer todas essas coisas de volta, de imagem e tudo mais, mas vou fazer o Fig Caption, que não apareceu, acho que o Fig Caption também não apareceu, Block Code e listas e aside, né? Então, vou verificar aquilo que não... Ah, também não apareceu áudio e vídeo, mas não sei se tem áudio e vídeo lá, deixa eu verificar. Daí, o que eu faço, né? Se esse cabeçalho já está certinho, agora eu vou começar a usar esse cabeçalho para levar para os outros arquivos, né? Então, eu abri aqui o segundo arquivo. Vou colocar o cabeçalho. Eu não vou consertar aquela coisa da língua, porque já fiz isso. Mas o cabeçalho eu preciso colocar, porque senão o CSS não vai funcionar, né? Coloco aqui. Eu vou tirar
deixa eu fechar aqui. Ah, tá aqui. Vou colocar aqui, elimino essa. E aqui embaixo vou fechar a section. Opa, meu teclado está em maiúsculo. Salvei, deixa eu ver se lá já abriu. Abriu alguns, mas tá vendo que tá com alguns probleminhas aqui? Por exemplo, esse título não deu certo, né? Esse título projeto. Será que é porque não tem nada no... Vamos ver o CSS, né? Deixa eu procurar aqui, título projeto. Ele não tem aqui. Eu usei uma... Nossa, eu tô cometendo todo tipo de erro, né? Podia até fingir que é didática, mas não é não. É erro mesmo. Eu usei uma classe que não tem aqui, não tem o título projeto. Então, deixa eu pegar um arquivo de projeto, porque esse arquivo que está aí como exemplo não é um arquivo de projeto. Deixa eu pegar um de projeto aqui, bem rapidinho, para eu consertar esse erro. Livro HTML. Copiar. Eu vou copiar aqui para a pasta de exemplo para eu abrir aí e ver se tem Deixa eu abrir aqui, vou ver se ele tem o título projeto aqui. Opa, que sorte, ele tem. Só que tá com a cor errada, mas ele tem. Então, eu vou copiá-lo e colar na nossa folha CSS. Então, título... Ó, título P1, eu gosto de manter a ordem aqui alfabética. E a cor eu tenho que mudar, então deixa eu copiar a cor aqui do outro, do título P1. Acho que agora deu certo. Deixa eu abrir lá o... Vamos ver. Ah, agora deu certo, que bom. Que bom que eu pude corrigir, né? Então, o que eu vou começar pelo figure e o fig caption. Deixa eu ver se esse arquivo tem legenda. Eu acho que esse tem. Opa, esse tem legenda, ó. Vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz no outro, né? Onde tem figura, eu vou colocar figure. Onde tem legenda, eu vou colocar fig caption, tá? Então, eu copio, Command F, abro aqui a lateral e colo aqui para modificar. Então, aqui, figure. Aí, todos os figuras vão se modificar. Verifico lá se no final ele modificou o fechamento, ó, modificou o fechamento, joia. Agora, eu vou fazer isso com legenda. A legenda, a etiqueta é fig caption. Copio, colo aqui embaixo e coloco fig caption. Opa, escrevi errado. Pronto, modifiquei. Qual que é a mudança, qual que é a edição, né, que a gente tem que fazer, perdão, aqui na figura, né? É o seguinte, a gente coloca... Nossa, tô vendo um pipinão aqui, hein? Eu trouxe todos os créditos do original de texto, eu não eliminei lá no Word. Ai, gente, tá ficando vergonhoso esse monte de erro. Perdão, muitos perdões. O que a gente precisa fazer no figure, né? Toda vez que você tem uma figura, você tem que colocar na mesma aba da figura o IMG e o fig caption. Então, o fechamento, a etiqueta figura vai abranger tanto o IMG quanto a legenda, que seria o fig caption. Então, fica com esse formato, ó.
abrir a figura, tem a classe da figura, aí vai vir o IMG que eu vou colocar aqui, aí vem o Fig Caption e aí fecha a figura. Então, essa é a edição que a gente tem que fazer em todas as figuras, tá? Todas as figuras, se tem legenda, a gente tem que colocar a legenda dentro da etiqueta figura. Tem casos assim, ó, que não tem... Deixa eu iluminar aqui. Tem casos assim, ó, que não tem legenda. Aí basta colocar a etiqueta figura e finalizar lá no fim da linha, tá tudo certo. Você coloca aqui dentro o IMG, como a gente já fez lá no primeiro, nos iniciais. Mas se tiver legenda, aí a legenda tem que entrar aqui no Fig Caption. Do ponto de vista, vamos olhar lá aqui dentro. Do ponto de vista aqui, não vai mudar muita coisa. Aqui vai entrar a figura, deixa eu colocar a figura que fica mais didático, né? Aqui entra o LE02. Então, IMG. LE02. Aí o Alt, vou recortar. Junto aqui. E vou colocar o fechamento, né? Agora deixa eu abrir lá para vocês verem o que eu tô dizendo, né? Então aqui abriu a figura e aqui embaixo abriu a legenda da figura, tá? Do ponto de vista, portanto, da apresentação, não mudou muita coisa. Mas do ponto de vista da semântica, né, mudou. Porque você está informando que esse texto aqui, que é o Fig Caption, é uma legenda dessa figura, né? E o Fig Caption, se você colocá-lo fora da etiqueta, vai te alertar como um erro. Então, essa é uma edição que a gente tem que fazer em todo o arquivo. Todos que estão aqui com o Figure, a gente tem que colocar o IMG, descer o IMG aqui e botar o Fig Caption dentro da etiqueta figura, tá? A próxima etiqueta é o Block Quote. Então, o que eu faço? Eu procuro a classe, né, que veio do estilo, que é relativo aos textos de terceiro. E aí, o próprio buscador vai me ajudando a encontrar esses textos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esses textos dentro de uma... Eu tenho que colocar esse texto dentro de uma etiqueta que se chama Block Quote. Aqui eu tenho, olha, um pepininho aqui, né? Porque eu tenho isso daqui tudo que está me atrapalhando, tá vendo? Aqui vai entrar uma figura que é um quadradinho e depois vai ter o texto de terceiros, né? Então, eu não vou resolver isso agora, eu vou apenas colocar assim, ó. Vou deslocar todo esse texto para cá. Eu usei para deslocar, deixa eu voltar aqui. Para deslocar, eu marquei as linhas e usei a tecla Tab, tá? Aí ele vai dar um pulinho para frente. Eu venho aqui e coloco o Block Quote. Ele já me coloca aqui na frente, né, o fechamento, eu só vou deslocar o fechamento aqui para baixo. Então, basicamente, colocar o Block Quote é isso. Aqui tem outro caso, ó. Tem o texto de terceiro e tem as figuras. Tem o texto de terceiro e tem as figuras. Eu não vou resolver isso agora, porque eu estou só mostrando o Block Quote, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar... E aí a fonte do texto de terceiro fica de fora, tá? Vou colocar um Block Quote aqui em cima. E aqui embaixo. Pronto. Se eu colocar uma etiqueta em cada um desses daqui de texto de terceiros, na hora que for ler, o NVDA vai ler assim, citação, tarará, 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 citação, tarará, 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 citação, tarará, tarará, sabe? Eu estou querendo sinalizar na leitura que tem citação, aí tem o texto, pão de queijo da família, aí tem figura, e aí tem um copo duplo de queijo ralado. Já está entendido que isso tudo é citação. E no final, o NVDA diz, fecha bloco citação. Então, ele já vai dizer que ele abriu e que fechou. Então, não tem problema que tenha umas figuras aqui no meio. Pelo menos
do meu ponto de vista, na minha interpretação, não tem problema, tá? Porque a gente está fazendo essa marcação para informar que tem um texto. A receita é tudo isso daqui é citação. Agora, a receita está ilustrada, né? Então tem aí umas imagens no meio. Eu não quero que ele fique falando toda hora citação, citação, citação. Fica parecendo que é uma segunda citação, né? Mas a receita por inteiro é uma citação. Depois a gente tem o aside. O aside que é muito relevante aqui. Eu tenho uma informação aqui que logo depois de cada página, né, eu tenho aqui uma informação que é orientações pedagógicas, enfim, que é alguma coisa. Isso tudo está marcado com uma classe que é MPU, porque foi assim que a gente lá no original de texto colocou como estilo, né? Então eu posso usar isso daqui para me ajudar a navegar por esses conteúdos e separar esse conteúdo na etiqueta aside, tá? Então eu vou usar o Command F aqui, ó, ele já me achou essa informação, eu vejo onde termina esse texto, e aí todo esse texto vai ficar dentro da etiqueta aside. O aside ele pode ter um título, aqui, aliás, essas etiquetas podem ter título, né? Mas no caso do aside é importante botar um título para entender por que isso está à parte, né? Eu costumo colocar orientações para o professor. Tá? Então agora eu vou copiar isso e vou pedir aqui para o buscador ir encontrando as outras ocorrências. Então tem de resposta não é o caso, e tem aqui o MPU texto, ó. Com a tecla Tab eu faço andar e pronto. Já colo aqui em cima o aside. Outro texto aqui. Vejo até onde termina aqui embaixo. Desloco com a tecla Tab e colo a etiqueta. Faltou eu informar a classe do aside, né? Deixa eu ver como é que ela está aqui no manual do professor. Tá? Eu acho que está como seção especial, deixa eu ver. É isso mesmo, está como seção especial. A classe. Fui copiando, me animei, mas faltou aqui a classe. Deixa eu copiar aqui nos outros que eu fiz, só para mostrar o efeito. Eu não vou fazer em todos, mas só para mostrar o efeito que eu estou esperando, que é o efeito que está proposto no projeto gráfico, né? Deixa eu salvar. E tá, ixi, então não pode ser essa cor, gente. Essa cor tá muito, 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 muito escura. Isso nunca vai passar num teste. Deixa eu voltar aqui e ver no projeto gráfico onde é que ele estava, porque não pode ser essa, tá? Vamos ver aqui no... não tem a site aqui. Deixa eu ver. Não tem a site aqui. Vamos ver se é no livro. Acho que é no livro do estudante. Agora tem o aside. Não é seção especial, é manual fundo. Eu dou esses nomes e depois eu mesma esqueço esses nomes. Então, manual fundo. Vamos ver se agora lá resolve.
Se fosse aquele escuro, a gente não ia enxergar nada. Prontinho, manual fundo. Agora vamos ver se... Pronto. Do mesmo jeito que eu fiquei falando para vocês usarem sempre o projeto gráfico quando estão escrevendo o original de texto, eu deveria estar aqui do lado com o projeto gráfico do livro digital para usar as classes corretamente, né? Agora sim, isso daqui passou. Esse passou no teste de contraste, tá? Esse verdezinho com esse verde escuro por cima. Então, toda vez que entrar uma orientação para o professor, ela vai ficar assim, ó, com essa cara, né? E quando isso for ser lido pelo NVDA, o NVDA vai ler que essa é uma informação que está como se fosse à parte, né? Tá vendo? Com esse fundo. Esse foi um jeito que eu encontrei de fazer o manual em U aqui no livro digital, tá? Tem, obviamente, maneiras diferentes, né, de resolver isso. Vamos ver se tinha mais alguma coisa aqui no nosso lista. Ah, o áudio e o vídeo. Perfeito. Ah, e o salto na hierarquia. Deixa eu dar uma olhadinha também no salto da hierarquia. Vamos voltar aqui para o H. Ó, H2, 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 H2. Não teve salto. Esse projeto é simples, né? Vamos ver agora o áudio, tá? Então, tinha um áudio na página, logo aqui no começo, né? Tem uma... Eu usei o estilo instruções livro digital, né? Então eu posso usá-lo agora para verificar onde que entram esses áudios, né? Então aqui, o texto e o áudio entram apenas no livro do professor. Então aqui, isso aqui eu já posso eliminar. Aqui está o texto e aqui está o áudio, ó. O áudio tem que entrar, é o LD 01. Então, isso daqui tudo eu posso eliminar, porque eu não vou usar. Áudio. E aí, vou escolher aqui a pasta de áudio, e só tem um, né? Que é esse daqui. Aqui, no áudio, eu vou primeiro mostrar assim, mas depois a gente vai ver que ele vai aparecer sem os controles. Então, a pessoa não pode controlar o áudio. A gente vai ter que acrescentar aqui um atributo para ele funcionar. Vou procurar aqui página 9, página 8, página 9. Olha, ele nem tá aparecendo aqui, para mim ele nem tá aparecendo. E isso daqui tá esquisitíssimo, hein? Esses números aqui do lado. Mas deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu colocar o Ctrls. Opa, perdão, coloquei o Ctrls dentro do SRC. Pronto, agora sim. Vou voltar lá. Agora sim, ele está aparecendo. Então, aqui, se eu der Enter, ele vai começar a falar. Vocês não vão ouvir porque eu estou usando o microfone, né, para gravar aqui no computador, mas ele está funcionando. E aqui você pode escolher a velocidade da reprodução. Você pode ir mais rápido ou mais devagar, de acordo com a sua intenção. Aqui, isso aqui está me chamando tanta atenção, gente. Tá vendo que os números não estão entrando? Depois eu vou dar uma olhadinha. Se tiver alguma coisa interessante, eu gravo, tá? Então, entrou o áudio. Continuo procurando, né, pelo estilo instruções livro digital. Ele vai me mostrar, ó, ele vai me mostrar outro. Então, aqui é fazer um link do livro digital ligando a página com a página. Eu não vou fazer agora porque eu já fiz link, né? É o mesmo processo. Eu encontro a página 15, coloco um ID lá e venho aqui e uso o A, que é aquela etiqueta A, para criar o link, tá? Eu estou procurando o vídeo, né? Ah, aqui tem um GIF animado para as imagens. Vou colocar o GIF para vocês, porque o GIF é interessante. Deixa eu colocar aqui. E o GIF é um IMG, tá? Então tem que entrar com um figure também, né? Então coloquei o figure. Agora eu vou colocar o IMG.
img LE16 é o número da imagem, é o código da imagem. LE16. Aqui no texto alternativo, ó, eu vou recortar tudo isso daqui que vai ser o final, né? Vou fazer encontrar aqui o início do texto alternativo e vou colocar tudo isso daqui no final. Pronto. Vamos ver o texto alternativo lá, é na página 12. Ah, olha que bacana. Ficou grandão porque eu coloquei a classe figura, né? Eu tinha que ter colocado figura coluna para entrar ali do lado, mas ainda assim está funcionando e está bem legal. Agora eu vou achar o vídeo, que o vídeo também é uma etiqueta que a gente usa bastante. Deixa eu continuar aqui nas instruções. O texto a seguir e o vídeo. Pronto, já descobri onde está o vídeo. Então o vídeo está aqui, eu não preciso mais dessa instrução, que a instrução não entra para as pessoas, e o vídeo é o LD02 pão de queijo sendo assado. Como só tem um, não vou ter nem dificuldades, tá? Eu vou tirar todo esse texto, porque eu não preciso. Vou digitar vídeo, e aí eu encontro aqui o vídeo pão de queijo. Também vou colocar controle. E no caso do vídeo, tá vendo aqui embaixo está escrito frame do vídeo, ele vai entrar como pôster do vídeo, né? Então eu vou colocar o pôster aqui. Que tá aqui na pasta de imagem, tem que achá-lo aqui. Ele era o LE, deixa eu ver aqui qual que é o LE17, né? Ixi, ele não tá aqui, ó. Ah, tá aqui, eu não numerei, ó. Ó o erro. Dei um número para ele, mas na hora de colocar na pasta, eu simplesmente coloquei pão de queijo, forno, pôster. Ok. Então, vou tirar aqui essa linha de baixo, porque ela não precisa. Aqui a gente está na página... deixa eu ver aqui, página 13. Deixa eu ver se o vídeo entrou certinho lá. Página 13. Ah, o vídeo. Ah, tem uma coisa importante. Ele está com uma largura maior do que a largura aqui. Eu quero que ele entre na largura daqui, né? Aqui tem 800 pixels, tá? De largura. Isso está definido? Deixa eu mostrar onde que está a definição disso. Que eu, inclusive, confirmo, né? Eu coloquei uma section lá no início, né? No começo do corpo aqui, section, e essa classe chama formatação. Então, é isso que eu preciso olhar agora, né? Espera aí que eu perdi aqui a página. Página 13. Tá aqui embaixo, aqui embaixo. Então, eu vou aqui na folha CSS confirmar a largura dessa formatação, largura máxima 800 pixels. Então, o meu vídeo vai ter que entrar também com essa largura máxima. Então, eu vou colocar mais um atributo. Então, um atributo foi o controls, outro atributo foi o poster, e agora a gente vai colocar um terceiro atributo, que é o widget. E eu vou colocar 800 pixels. Vamos ver se agora dá certo. Eu não lembro mais se tinha que colocar máximo, mas se der errado, eu abro lá um outro exemplo. Não, deu certo. Se desse errado, eu ia abrir um outro exemplo lá para ver como é que eu coloquei. Essa imagem que está aqui é do pôster que eu coloquei, tá? Eu vou tirar a imagem só para mostrar uma coisa, que no computador não parece ter nenhum efeito, tá? Deixa eu tirar aqui. Vou deixar só... Aí, se eu não coloquei nada, você pode pensar assim, ah, mas aí ele pega o primeiro frame do vídeo e deixa aqui, fica bom do mesmo jeito. Eu vou tentar simular o do computador, do celular, para vocês ver se ele mostra o problema. Não, ele mantém, né? Porque a questão é a seguinte, quando eu abro esse arquivo
que o vídeo está usando o primeiro frame. Quando eu abro no celular, isso aqui fica em branco. Fica o espaço, mas fica em branco. Não sei se depende do navegador, não sei se depende do celular, se é antigo, se é novo, não sei detalhes. Eu sei que isso fica em branco e você só sabe que tem um vídeo porque tem uma chamadinha aqui que você está lendo e você sabe, mas não aparece. Quando você coloca o pôster, isso muda, porque aí aparece o pôster. Então eu comecei a colocar, deixa eu voltar aqui com o pôster, eu comecei a colocar os posters por conta disso, né? Porque no celular, aí essa imagem que é o pôster que eu estou usando, que fui eu que escolhi, um frame, aparece lá no celular e eu consigo clicar e controlar no celular. Então é uma coisa que eu acabei descobrindo, mas não sei muito explicar o porquê da diferença, tá? No navegador funciona bem, mas no celular não funciona bem. Então, bem, já ficou bem longo isso daqui, eu sei que é só uma introdução, precisa mexer, né? Precisa começar a editar, por isso que eu vou deixar esses materiais lá para vocês na pasta, para vocês poderem mexer neles, editar, verificar, olhar, e vocês também, né, podem gerar arquivos HTML e começar a fazer as etiquetas, porque é quando a gente começa que vão aparecendo as dúvidas. Mas eu tentei cobrir aqui, assim, o máximo que aparece, que são as coisas que aparecem o tempo todo nas edições que eu estou fazendo até agora, que foram, sei lá, 3, 4 produções. Isso é efetivamente o que eu tenho que fazer o tempo todo. E aí, se aparecerem outras coisas e vocês quiserem escrever, se eu souber responder, eu respondo e ajudo vocês, né? Eu deixei de fora as colunas, eu não mexi aqui nas colunas ainda. Eu vou fazer as colunas dos iniciais, mas vou fazer num outro vídeo, porque eu vi que o vídeo ficou muito, muito, muito grande, tá? Então, começo o outro vídeo mexendo aqui nas colunas das páginas iniciais para mostrar para vocês como é que a gente cria coluna aqui nele.